Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. O poder medicinal dos sumos. Reserve já o seu. Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje a ANN vai contar como foi o Concílio Anual 2017 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O tema do Encontro Mundial de Líderes realizado aqui na sede mundial da denominação foi Alcance o Mundo, Fidelidade à Sua Palavra. Durante 7 dias, o Concílio Anual reuniu 450 líderes mundiais, dos quais cerca de 300 fazem parte do Comitê Executivo e têm poder de voto. O encontro é uma das 3 reuniões mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As outras 2 são o Encontro da Primavera do Hemisfério Norte, que acontece em abril, e a cada 5 anos a Assembleia da Associação Geral. O evento começou com a Conferência de Liderança e Desenvolvimento Educacional, LEAD, na sigla em inglês, encontro anual que teve ênfase na alegria e desafios da missão global. Neste contexto, o presidente mundial da denominação, pastor Ted Wilson, desafiou os líderes a compartilharem o amor de Cristo com todos. Ele orou: Lord, be with the people. Senhor, esteja com as pessoas nas cidades e no campo. Ajude-nos agora a entender sua vontade para nós, os adventistas do sétimo dia, para alcançar pessoas em toda parte. Em nome de Jesus. Amém. Em sua pregação, Wilson deu ênfase aos centros urbanos, onde vive a maioria da população da Terra. A exemplo de Jonas e citando Ellen White, o presidente mundial adventista pediu aos fiéis que preguem nas grandes cidades, onde muitos buscam algo melhor e mais sublime. E a igreja tem pregado e alcançado multidões através do Espírito Santo. De acordo com David Trim, diretor do Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisas da sede mundial, uma pessoa é batizada na igreja adventista a cada 23 segundos. Em 30 de junho deste ano, a igreja atingiu a marca de 20 milhões e 300 mil fiéis espalhados em mais de 200 países. Hoje, há um adventista para cada 371 habitantes do mundo. Por outro lado, Trim alertou para a taxa de abandono, que é de quase 39%. Ou seja, para cada 5 pessoas que entram, 2 saem. Sobre algumas das causas, ele alertou que os membros não costumam sair por causa de diferenças teológicas, mas porque passam por uma crise na vida ou experimentam conflitos na comunidade da igreja. Eles se sentem descuidados, sem importância e que não são notados. E os desafios evangelísticos também passam pela tesouraria. Em seu relatório, Juan Prestol Poisson, tesoureiro da sede mundial, mencionou que a igreja segue com dificuldade devido ao fortalecimento do dólar americano em relação a moedas estrangeiras como o real e o euro. Isso é relevante porque mais da metade dos donativos vem de fora dos Estados Unidos. Assim, o orçamento de 2018 sofreu a redução de 3,4%, o que significa 5 milhões e 700 mil dólares a menos. Para melhorar a situação, a Tesouraria Mundial orienta que seus fiéis confiem em Deus e que seja dado maior destaque ao Ministério da Mordomia Cristã e às doações sistemáticas. That's what I want to see resurrected. Isto é o que eu quero ver ressurgido, porque a igreja não depende de grandes doadores de projetos. A igreja depende de Joãos e Marias, que estão sentados nos bancos e estão doando fielmente do seu pouco dinheiro nos dízimos e ofertas. Na verdade, eles estão fazendo possível a jornada da igreja. Making the journey of the church
possible. Próximo de seu encerramento e após quase 6 horas de conversas, a maioria dos líderes votou em enviar o documento Procedimentos para a Reconciliação e Adesão à Administração da Igreja Fase 2 de volta a um comitê de unidade para que haja uma revisão. Foram 184 votos contra 114. O documento, de 14 páginas, que volta a ser analisado daqui a um ano pelo Comitê Executivo, descreve a segunda fase de um processo de reconciliação iniciado no Concílio de 2016. Embora haja solicitado uma revisão no texto, Dan Jackson, líder máximo dos adventistas nos Estados Unidos, manifestou apoio irrestrito à Igreja. Nós estamos comprometidos não apenas com o nosso trabalho na América do Norte, mas com o trabalho da Igreja ao redor do mundo. Que Deus os abençoe. Obrigado. De 11 a 17 de outubro de 2018, o comitê se reunirá novamente para tratar este e outros temas. Até lá, a comunidade Vivid Faith, ou Fé Vívida, apresentada durante o concílio, já deverá estar funcionando plenamente. vividfaith.com é um site que vai mostrar de forma detalhada oportunidades para aqueles que querem servir a Igreja Adventista em nível global, algo até então inédito. Mesmo em construção, a ferramenta já é uma inspiração para todos os que desejam atender ao chamado de Cristo de alcançar o mundo e abreviar a volta de Jesus, a maior de todas as esperanças. Para ler e baixar arquivos, vídeos e assistir às reuniões do Concílio Anual 2017 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse o seguinte site: executivecommittee.adventist.org. Na próxima semana, a gente volta com mais notícias de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.
Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, queridas visitas. Eu gostaria de meditar convosco hoje acerca deste tema e de alguns versículos bíblicos. Tenho aqui vários versículos, não quero cansar-vos com tantos versículos, mas vamos exatamente abordar este tema. A misericórdia de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus e o seu reflexo em nós. O grande reflexo da misericórdia e da bondade de Deus, qual é? É a nossa salvação. A nossa salvação deriva exatamente da grande misericórdia e da bondade de Deus. Mas também qual é o reflexo da misericórdia e da bondade de Deus na nossa vida? No nosso viver diário, no nosso cotidiano. Eu gostaria de estudar convosco um pouco acerca deste tema e acerca destes versículos. A amorável ternura de Deus. Deus, começa aqui com este versículo bíblico, em que Deus termina aqui de uma forma interessante. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti, que se compadece de mim. Este Deus compadece de nós. Ele tem compaixão de nós, tem pena de nós. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande é a benignidade e se arrepende do mal. Nós zangamo-nos com facilidade. Nós iramo-nos com facilidade, uns mais que outros. Uns conseguem controlar mais do que outros. Mas Deus, diz aqui, é tardio em irar-se. Ele não se zanga connosco. Ele tem uma grande compaixão por nós. Ele tem uma grande paciência e longanimidade. É a longanimidade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a longanimidade de Deus que nos leva exatamente a aceitá-lo como nosso Salvador. Ele é misericordioso. Há muitos versículos na Bíblia que realçam exatamente este aspecto. Deus é misericordioso, compassivo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Eles salvam-nos, nós éramos isto. E às vezes continuamos a cometer estes erros, mesmo depois de conhecer a fé que conhecemos e conhecer a Cristo, nós continuamos às vezes a cometer erros, enfim, e coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus é paciente, Deus é misericordioso. E não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia, Ele nos salvou. É a misericórdia de Deus que nos leva exatamente à salvação. Sem Deus estávamos perdidos. E depois Ele aconselha-nos: amai, pois, a vossos inimigos. Isto não é fácil. Amar os amigos é muito fácil. Amar aqueles que são simpáticos para nós é muito fácil. Agora, amar as pessoas desagradáveis, amar até aqueles que nós sentimos que são nossos inimigos, isso só conseguimos fazer pelo poder de Deus. Pela nossa capacidade é impossível, não conseguimos. Não faz parte da nossa natureza. Só pelo poder de Deus é que nós conseguimos amar os nossos inimigos. Mas a palavra de Deus aconselha exatamente a fazer isso. Amai os vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes. Portanto, não sermos interesseiros. Não estamos à espera de recompensa. E será grande o vosso galardão. Se fizermos isto, será grande a nossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Até para com os ingratos e maus, Deus é benigno. O seu sol nasce cada dia, para os bons, para os maus. Ele é misericordioso com todos, até com os criminosos. E nós somos aconselhados
a ter, portanto, também este amor. Não é fácil. Repito aquilo que disse há pouco. Sozinhos não conseguimos. A nossa tendência não é esta, não faz parte da nossa natureza. Só pelo poder de Deus é que nós conseguimos realmente ser agradável e simpático para alguém que não o é. Ou até para aqueles que nos aborrecem. Agora vamos... A compaixão de Cristo. A compaixão de Deus, a compaixão de Cristo, nós sabemos que Cristo é Deus, não temos qualquer dúvida sobre isso. Cristo é a segunda pessoa da divindade. Deus tem compaixão, Cristo tem compaixão, o Espírito Santo também. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E o que é que aconteceu? Leiam lá o que é que diz. E, possuído de íntima compaixão pelaquela multidão. Cristo contemplou aquela multidão. Ele conhecia os problemas de cada um, as dificuldades de cada um, as carências de cada um. E ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele queria ajudá-las. Ele queria consolá-las. Diz Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Até pelas crianças também. Ele não desprezava as crianças. As crianças para eles e os jovens eram muito importantes. Ele dava atenção, nem que fosse uma simples criancinha. Jesus, porém, disse, deixai vir os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A compaixão de Cristo manifestou-se para com todo o tipo de pessoas, para com todas as classes. Os mais velhos, as crianças, as mulheres que eram desprezadas naquela altura, os publicanos, as prostitutas. Ele tinha compaixão para com todos. Porquê? Qual era o seu objetivo? Era ajudá-los, era salvá-los. Exemplos do Velho e do Novo Testamento, desta compaixão, desta misericórdia que devemos ter uns por com os outros. Há vários exemplos, poderíamos citar muitos aqui, mas eu tenho aqui um que é bem conhecido, que é o exemplo de quem? Quem são estes dois personagens? Davi e Jónatas. É uma história bem conhecida, portanto, na Bíblia. O que é que o pai de Jónatas, que por acaso era o rei de Israel, o que é que ele queria fazer a Davi? O que é que queria fazer? Matá-lo. Tinha razões para isso? Não, não tinha. Qual era a sua motivação? Ele queria matá-lo por quê? Por inveja, por ciúme. Por ciúme. Porque ele já sabia que Davi havia de o suceder no trono, desculpem. Portanto, e agora Saul, movido por inveja, movido por ciúme, que são duas características humanas bem marcadas, ele intenta matar Davi. E agora o filho do rei, Jónatas, que numa sequência natural seria o sucessor do pai, mas ele que era amigo do Davi, ele tinha uma grande amizade por Davi, havia um grande companheirismo entre os dois. Ele já, não pode ser, eu não vou permitir que isto aconteça. E então ele, inteligentemente, sabiamente, ele procura desviar a ira do pai. E consegue livrar, várias vezes, consegue livrar Davi de ser morto por Saul, o pai de Jónatas. A misericórdia de Jónatas, a compaixão de Jónatas pelo seu amigo. Exortações à bondade fraternal. Peço desculpa que as letras não ficaram muito corretas. Isto lá em casa ficou bem, mas não sei porquê. Aqui as letras criaram este espaço. Carência afetiva. Carência afetiva. Quem é que não passou já por esta experiência? Alguém aqui que nunca teve carência afetiva ou carências afetivas? Foi feito um estudo num grande país com cerca de 200 milhões de habitantes. Nós aqui em Portugal somos 10 milhões. Este estudo foi feito num país com cerca de 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões de habitantes, portanto, este estudo que foi feito, 28% disseram que nunca tinham recebido carinho em toda a sua vida. 28% nunca tinham recebido carinho de ninguém ou de alguém. Enquanto que 21% disseram que nunca tinham dado carinho a alguém. Num país com cerca de 200 milhões de habitantes. Carência afetiva. Existe neste mundo e irá acontecer cada vez mais. Este mundo
Este mundo é um mundo difícil. Não há amor, não há solidariedade. Há bons exemplos, é verdade que graças a Deus há bons exemplos. Mas o mundo é cada vez mais violento. Cada vez mais violento. Nós vimos o que é que aconteceu esta semana numa discoteca em Lisboa e em Coimbra. Essas notícias, foi bem noticiado, não é? Violência. Cada vez mais violência. Foi uma das causas da destruição do mundo antediluviano. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, uma das razões exatamente era a violência. O mundo se encheu de violência. E cada vez há mais violência no mundo. Violência até no relacionamento entre as pessoas. Agressividade gratuita. E há muita gente realmente carenciada. E todos nós, uma vez ou outra, já passámos por experiências destas. Carência afetiva. Mas em contrapartida, a palavra de Deus aconselha-nos amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. É a melhor maneira de curar a carência afetiva. No relacionamento do casal, no relacionamento das famílias, nos vizinhos, enfim, entre todos, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E este princípio extraordinário que diz, como vocês quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. É fácil. Eu quero que sejam simpáticos para mim, então vou ser simpático para os outros. Eu quero que me ajudem, então também vou ajudar os outros. Eu quero que sejam, enfim, corretos comigo, educados comigo, então vou ser também educado e correto com os outros. É a regra áurea. Tudo que vocês querem que vos façam, fazei vós também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Ou seja, os mesmos atributos divinos. Nós somos aconselhados a imitar a Deus. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e nós somos aconselhados a imitá-lo. É Ele o nosso modelo. Ele deve ser o nosso herói, a quem devemos imitar. Porque só assim transformamos o nosso caráter, pela contemplação. Porque nós somos transformados pela contemplação. É uma lei da psicologia, não é? Nós somos transformados daquilo que contemplamos. Os nossos gostos, aquilo que gostamos de ver, aquilo que gostamos de ler, influencia-nos. Nós somos transformados pela contemplação. Uma pessoa que, enfim, só aprecia coisas violentas, jogos violentos ou filmes violentos, essa pessoa vai ser violenta. Nós somos transformados pela contemplação, pelo aquilo que contemplamos. Agora, se tivermos como modelo Jesus Cristo, Deus, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Porque é o passaporte para o céu. Porque assim transformamos o nosso caráter, que é a única coisa que vamos levar deste mundo para o céu, é o caráter. Um caráter transformado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos aconselhados a ter as mesmas características divinas. As mesmas características de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. Às vezes isto não é fácil. É verdade, temos que reconhecer que às vezes temos que nos suportar uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cá está. Seguir o exemplo. O modelo está aqui. Deus, Cristo, a quem nós devemos imitar. Isto está escrito em Colossenses 3, 12 e 13. Desculpem. Às vezes o aparelho é um bocado teimoso. Não está a seguir estes conselhos. Não, desculpem. Não, mal. E agora um conselho interessante aqui, numa passagem de Romanos, escrito por Paulo, no capítulo 12, versículo 10. Amai-vos quê? Amai-vos cordialmente. O que é cordialidade? Como é que vocês traduzem esta palavra? Cordialidade, o que é? Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Devemos amar com cordialidade, devemos ser cordiais no relacionamento uns com os outros. Antes, outra passagem de Efésios, também escrita por Paulo, antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Portanto, há muitas citações bíblicas, eu não vos quero cansar com muitos versículos bíblicos, mas é o que está escrito. Está escrito.
Ainda tem alguns minutos, também, enfim, não vai demorar muito mais. E agora uma passagem muito bonita. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu recordo-me há uns anos atrás, já lá vão uns bons anos, não sei se o irmão Mário se recorda, penso que ainda foi na Igreja Velha, ter feito um culto sobre uma música israelita muito conhecida. Como é que era, Mário? Como é que é? Mário, ajuda-me lá. Eu tenho a ideia que tu há uns anos atrás fizeste um culto sobre esta passagem. Aquela música israelita, ou não matava, como é que é? Eu não recordo agora. Também não te recordas? Podes dizer mais alto, desculpa lá? Eu recordo-me de Mário há muitos anos atrás, penso que na Igreja Velha ainda, ter feito um culto sobre esta passagem bíblica. Exatamente. Uma música israelita muito conhecida, baseada exatamente nesta passagem. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E se isto existisse na igreja? Se na igreja nós seguíssemos este conselho, na igreja, na família, enfim, em todo lado, não é? Oh, quão bom é e quão suave que os irmãos vivam em união. Está escrito, irmãos. Agora, no relacionamento com as pessoas, e para que, enfim, haja esta união, o falar é importante. As palavras são importantes. O tom de voz, até a expressão da cara, a maneira como se fala. Isto é importante e é estudado em comunicação. O tom de voz, uma palavra, uma frase dita com tom de voz, mas dita de uma forma ou dita de outra, tem uma interpretação completamente diferente, tem um sentido completamente diferente. A mesma frase, basta só mudar o tom ou a fisionomia da cara. Portanto, agora, porque isto é importante no relacionamento humano, eu gostaria de me deter sobre meia dúzia de passagens sobre o falar, sobre as palavras, porque a Bíblia também tem conselhos para isto. A Bíblia também tem conselho não só para as nossas ações, mas também para as nossas palavras. Isto é uma passagem de Provérbios que fala da mulher virtuosa. Nós conhecemos, é o último capítulo do livro de Provérbios. Fala sobre a mulher virtuosa, a mulher cheia de qualidades, o exemplo feminino, o modelo feminino, de acordo com o que está escrito no capítulo 31 de Provérbios. E tem lá esta frase, que abre a sua boca, a mulher sábia, portanto a mulher inteligente, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Mas isto não se aplica só às mulheres, aplica-se aos homens também, é para toda a gente. Isto é para todos, não é? Depois continua, outras passagens conhecidas. Salmos 119, 14 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Sejam agradáveis os meus pensamentos e as minhas palavras. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor o meu. Mais outro versículo sobre as palavras. As palavras suaves são quê? O que é que diz ali? As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. A Bíblia também, que não está aqui, mas tem uma outra frase também muito conhecida que diz: o poder da morte, como é que é? Na língua está o poder da vida ou da morte. A passagem não é bem assim, mas o sentido é este. Na língua, no poder da língua, está a vida ou a morte. Eu posso dar vida com as minhas palavras ou posso matar com as minhas palavras. O poder da língua é extraordinário. Pode ser bom, pode ser mau. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Quem é que gosta de pessoas agressivas? Alguém aqui se gosta de relacionar com pessoas agressivas? Com certeza que ninguém gosta, não é? Agora, com pessoas agradáveis, pessoas simpáticas, é um prazer. É um prazer nós relacionarmos com essas pessoas. Quando vamos a uma loja, quando vamos a uma repartição pública e a pessoa que nos atende é, enfim, agradável, é simpática. Eu recordo-me que há uns meses atrás foi uma determinada repartição pública. Fui atendido por 3 pessoas, mas digo-vos sinceramente, aquilo foi um exemplo de simpatia. Eu saí de lá, até parecia que vinha mais leve. As pessoas foram extraordinariamente simpáticas, numa repartição pública. 3 que me atenderam, mas foram de uma simpatia extraordinária. Eu saí de lá com o coração cheio. Agora, se tivessem sido agressivas, ou frias, ou antipáticas para mim, de certeza que eu ia sair de lá com outro estado de espírito, não é? O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial.
novamente aqui a cordialidade, não é? Mas temos que continuar. Colossenses 4:6, escrito por São Paulo. Alguém quer ler isto em voz alta? Agradecia que alguém lesse em voz alta. É importante isto, não é? A vossa palavra seja sempre agradável. Eu sei que às vezes não é fácil. Na família, entre o casal, enfim, seja onde for, às vezes não é fácil que a nossa palavra seja sempre agradável. Mas como é que Cristo fazia? Cristo até era agradável para os fariseus. Mesmo quando os fariseus o atacavam e portanto, faziam aquilo que faziam, mesmo aí, nestas alturas, Cristo era agradável. Repreendia-os, mas diz a palavra de Deus, diz a senhora White, que até às vezes com voz embargada, quando repreendia os fariseus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Uma palavra equilibrada, moderada. Não devemos nem falar de mais, nem falar de menos. Isto às vezes não é fácil, não é? Sermos moderados, controlados na nossa maneira de falar. Portanto, tudo que vós, novamente a regra áurea, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque isto é a lei e os profetas. Ou seja, o resumo da lei e o resumo dos profetas, de tudo o que está dito, o resumo é este. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Isto é o resumo da Bíblia. É o resumo do que está escrito pelos profetas e pela lei. O que está escrito na lei. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Portanto, se queremos que nos façam bem, devemos fazer o bem também. O exemplo divino. Temos que continuar. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai a Moisés, como é que ele se apresenta? Qual é o seu bilhete de identidade? O seu cartão de cidadão? Deus misericordioso e piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e verdade. Mais uma vez, a reforçar o pensamento daquilo que temos dito. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés. E vemos na história de Israel, em toda a história do povo de Israel, a partir dali, durante aquelas centenas de anos, nós vemos sempre a misericórdia de Deus, a paciência de Deus para com aquele povo. Jesus também, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mundo está oprimido pelo diabo. O mundo tem cada vez mais problemas. Problemas políticos, problemas económicos, problemas sociais. A criminalidade aumenta. Há pessoas oprimidas. Não significa que estejam endemoniadas, que estejam possuídas pelo demónio. Mas o diabo oprime-as. As pessoas sentem-se oprimidas, sentem-se infelizes, sentem-se vazias. Muitas são levadas ao suicídio. Portanto, mas Jesus curava exatamente os oprimidos do diabo. Estou quase a terminar. Jesus, também conhecemos bem esta passagem. O que Jesus fazia, o Espírito é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para pregoar a liberdade aos cativos, etc. Conhecemos bem esta passagem. Foi exatamente a obra de Cristo. Deus farta a alma sedenta e a alma faminta. Alguém está sedento? Alguém está faminto? Deus farta. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele também disse, eu sou a água da vida. Os efeitos da bondade. Conhecemos também bem esta passagem. Os frutos do Espírito. Se pusermos em prática estes princípios, se pusermos em prática a compaixão e a misericórdia de Deus, aparecem estes frutos. O amor, a felicidade, o gozo ou felicidade, que é a mesma coisa, a paz, a longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, são as características divinas, são os valores divinos em nós, quando nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. E se fizermos isto, seremos bem-aventurados. Se fizermos isto, é o melhor e único caminho para a felicidade. O ideal de Deus para com o homem. O ideal de Deus para com o homem é a perfeição. Mas nós somos imperfeitos. Só com Deus exatamente é que podemos pôr em prática, só pelo poder de Deus é que podemos pôr em prática estes valores na nossa vida. O conselho que Jesus deu no capítulo 5, 48 de Mateus é: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E nós também podemos ser perfeitos na nossa esfera de ação. Assim resplandeça a vossa luz. Como é que resplandece a nossa luz aqui no Barreiro? Nós somos a Igreja Adventista do Barreiro. Como é que a nossa luz resplandece aqui nesta cidade? Na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso local de trabalho, entre os vizinhos. Como é que resplandece a nossa luz?
Portanto, diz aqui, esta passagem de Tito, capítulo 2, termina que devemos ser zelosos de quê? Zelosos de boas obras. Temos vindo a estudar na lição da Escola Sabatina que as boas obras não salvam. As boas obras não salvam ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, mediante o sangue de Cristo. Mas, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, as nossas boas obras aparecem. Porque a partir daí nós procuramos fazer a vontade do Pai, procuramos fazer a vontade de Cristo. As boas obras são importantes. As boas obras não salvam, mas elas aparecem na nossa vida quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. E estou a terminar mesmo, este é o último slide, penúltimo aliás. Deus dá-nos o poder, mais uma vez reforço o que disse há pouco, sozinhos não conseguimos pôr em prática estes valores. Deus dá-nos o poder para levar uma vida nobre e depois termos a recompensa. E a recompensa é esta. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco, foste fiel. Sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É esta a recompensa. Se nós aqui formos fiéis no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude a pôr em prática estas palavras. É a palavra de Deus. Que Deus nos dê poder para isso e que Deus abençoe toda a sua igreja. Um bom sábado para todos.